Fala galera, beleza? Vamos começar aqui uma videoaula de química falando sobre eletronegatividade. A eletronegatividade é uma das propriedades periódicas que a gente estuda quando estamos fazendo as análises e os estudos da tabela periódica dos elementos químicos. Então vamos lá. Coloque os elementos abaixo em ordem crescente de eletronegatividade. Então, ordem crescente. As propriedades periódicas, quando a gente olha uma tabela periódica, a gente consegue mais ou menos saber como que elas vão se comportar observando a tabela periódica. Existem, digamos aí, alguns macetes para facilitar a nossa vida caso a gente esteja com uma tabela periódica em mãos. Tá? Então, eletromagnetismo ele tem uma tendência de aumentar sempre que você está andando na tabela periódica do lado esquerdo para o lado direito. Como assim, professor? Andando na tabela periódica? Muito simples. Vamos supor aqui, eu tenho o lítio. O lítio está aqui. Ele está mais do lado esquerdo do que o berílio, certo? Então, o berílio ele vai ter uma eletronegatividade maior do que a do lítio. Então, se a gente for comparar, por exemplo, o sódio, que está aqui na terceira linha, certo? Com, por exemplo, o cloro, que também está na terceira linha, só que está mais para o lado direito do que o sódio, quem é mais eletronegativo? O cloro. Então, a gente já notou o seguinte, a eletronegatividade ela vai crescer da esquerda para a direita na tabela periódica. Mas não só da esquerda para a direita, ela também vai crescer de baixo para cima na tabela periódica. Então, duas coisas que a gente percebe. Essa propriedade periódica chamada eletronegatividade tem uma tendência de crescer quando a gente está da esquerda para a direita. Então a gente pode colocar uma setinha aqui, da esquerda para a direita, ela vai crescer, e de baixo para cima. Então de baixo para cima ela também vai crescer. Então, aqui a gente tem a maior eletronegatividade. Então, maior está sempre aqui para cima, ou sempre para o lado direito. Observe que para o lado direito e mais em cima estão os elementos que são mais eletronegativos. Agora, aqui embaixo nós temos menor eletronegatividade, tá? E aqui do lado esquerdo também temos a menor eletronegatividade. Então, se a gente for comparar em uma coluna, por exemplo, e se eu pegar aqui o sódio e o lítio que a gente estava trabalhando, aí a gente vai observar a eletronegatividade de acordo com essa seta aqui, que mostra de baixo para cima o que acontece. De baixo para cima, o mais embaixo vai ter a menor eletronegatividade, enquanto o elemento que está mais em cima vai ter a maior eletronegatividade. É simples. Mas depois de tanto tempo falando de eletronegatividade, que é maior, que é menor, você pode estar se perguntando, mas que diabo é isso de eletronegatividade? O que é, afinal, a eletronegatividade? Bom, eu disse que é uma propriedade periódica, ou seja, observando os períodos e observando as colunas da tabela periódica, ela tem uma tendência de crescimento ou de decrescimento, caso a gente olhe do lado oposto, né, o inverso. Só que a gente ainda não definiu o que é eletronegatividade. A eletronegatividade é a tendência que um átomo tem de atrair elétrons para ele. Ou seja, por exemplo, o átomo de cloro. O átomo de cloro, na sua camada de valência, ele vai ter 7 elétrons. E a gente sabe que os átomos eles querem ter 8 elétrons na sua camada de valência. Na verdade, eles não querem, né? O átomo não quer nada, mas ele precisa de um elétron para ele poder completar o octeto e fazer aquela regra do octeto que a gente tanto fala nas escolas, né? Mas que na verdade vocês sabem que a regra do octeto é mais exceção do que regra, mas pelo menos a gente tem que lembrar disso. Existe regra do octeto para alguns átomos, o cloro é um desses casos, então a gente vai falar sobre regra do octeto aqui. O que é essa regra do octeto, professor? Muito simples. Primeiro, isso daqui que eu representei, esses pontinhos, são os elétrons na camada de valência do cloro. Então a gente tem 7 elétrons aqui. Mas o cloro ele precisa de 8 elétrons na sua camada de valência. Então, se tiver algum átomo, por exemplo, o sódio, Na, ele tem um elétron na sua camada de valência. Tá? Então a gente representa só um elétron aqui. Existem outros elétrons no sódio? Sim, mas eles estão nas camadas internas, então a gente não vai representar os outros elétrons aqui, beleza?
Quando um átomo de Na ele chega perto do cloro, o cloro ele vai pegar esse elétron do sódio, ele vai atrair esse elétron do sódio e vai ficar com esse um elétron do sódio. Assim, esse cloro vai virar um cloreto. O que é o cloreto, professor? É um cloro negativo. A gente vai representar dessa forma assim, ó. O cloro vai ficar negativo, então a gente chama ele de cloreto. Isso daqui é um ânion, ou seja, temos um cloro com carga negativa. Esse negativo aqui ele aparece porque o cloro ganhou um elétron que tem carga negativa. Tudo bem? Agora observe o seguinte. Por que o cloro pegou o elétron do sódio e não o sódio pegou o elétron do cloro? Isso tem a ver com a eletronegatividade. Porque a eletronegatividade, vamos lembrar, é a força com que um átomo atrai o elétron para perto dele. Então, quem que é mais eletronegativo, o sódio ou o cloro? A gente já tinha visto isso lá no início dessa aula. A gente tinha feito a comparação entre o cloro, que está aqui, mais à direita, e o sódio, que está aqui, mais à esquerda. Bom, a eletronegatividade ela cresce da esquerda para a direita, então o cloro é mais eletronegativo. E se ele é mais eletronegativo, significa que ele puxa os elétrons com maior força. Então, isso é eletronegatividade. É a capacidade que um átomo tem de atrair elétrons para perto dele. Tudo bem? Agora observem o seguinte. Aqui nós temos 4 elementos, ou 4 átomos. E a gente quer saber qual desses átomos tem maior ou menor eletronegatividade. Observe que para responder esse exercício, não necessariamente você tem que saber o que é eletronegatividade, mas você tem que saber qual que é a periodicidade, como que cresce e como diminui a eletronegatividade na tabela periódica. E aqui a gente está observando, de acordo com essas duas setas, essa seta que eu coloquei aqui em cima e essa seta que eu coloquei aqui na lateral, a medida com que a eletronegatividade tende a crescer na tabela periódica. Então, se a gente for procurar esses elementos, ouro, chumbo, polônio e bário, a gente vai encontrar eles aonde? Vamos procurá-los. Ó, tá aqui, ó, ouro, Au. A gente tem aqui o chumbo, o polônio e a gente tem aqui embaixo também, aqui atrás, o bário. Todos eles estão na mesma linha. Observem isso. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta linha da tabela periódica. Certinho? Estão todos na sexta linha da tabela periódica. Ou seja, como que eu vou comparar a eletronegatividade de átomos que estão na mesma linha? A gente vai observar que o crescimento da eletronegatividade em uma linha, ele vai da esquerda para a direita, sendo que na esquerda nós temos as menores eletronegatividades e do lado direito a gente vai ter as maiores eletronegatividades, beleza? É simples. Então o que a gente tem que fazer agora? Vamos só colocar quem é menor e quem é maior. Lembrando que o exercício fala assim, ó, coloque os elementos abaixo em ordem crescente. Então a gente vai pegar do menor para o maior. Bom, como a gente está numa linha, é muito fácil. O bário vai ser o menor, que ele está mais do lado esquerdo. Depois vai vir o ouro, depois vai vir o chumbo, depois vai vir o polônio. Simples assim. Então a gente vai colocar aqui, ó, a resposta do exercício, tá? Vamos colocar aqui, resposta vai ser bário é menor do que o ouro, Au, que é menor, tem menor eletronegatividade do que o chumbo, que tem menor eletronegatividade do que o polônio. Beleza? Um exercício até que simples se você entende as periodicidades, se você entende como é que funciona aí o crescimento, o decrescimento de eletronegatividade na tabela periódica, né? Se você não entende, é óbvio que vira um exercício complicado, vira um exercício difícil. Eu digo que para quem entende, quem já sabia aí o que era eletronegatividade, esse exercício é fácil, porque ele compara elementos ou átomos que estão todos na mesma linha. Observe isso. Ele não fez nenhuma jogada de, por exemplo, colocar o bário aqui, aí depois colocar, sei lá, o ferro aqui, colocar o carbono aqui. Ele não trabalhou com linhas diferentes, certo? Colunas e linhas diferentes. Aqui ele está trabalhando na mesma linha. Então é muito fácil porque a gente só tem que pensar que do lado esquerdo temos as menores eletronegatividades e do lado direito as maiores eletronegatividades. Agora, vamos pensar o seguinte. Se vocês pararem para pensar,
os metais eles estão mais do lado esquerdo na tabela periódica. E os não metais, os ametais, estão do lado direito da tabela periódica. Ou seja, não metais têm eletronegatividades maiores do que os ametais. E isso explica, por exemplo, essa ligação química que ocorre, que a gente chama de ligação iônica, onde o metal doa um elétron e o não metal recebe um elétron. O metal ele vai doar um elétron porque ele tem essa eletronegatividade, ele tem uma tendência a atrair elétrons, só que essa tendência de atrair elétrons dele é menor do que a tendência de um não metal de atrair elétrons. Então é como se fosse um cabo de guerra, o mais forte é o que leva os elétrons. E aí o mais forte vai virar um ânion, vai virar negativo, e o mais fraco, né, no caso aqui o sódio, que tem menor eletronegatividade, que vai perder o elétron, ele vai ficar positivo. Então a gente vai ter Na mais aqui. E acaba que isso daqui vai virar depois uma ligação iônica e a gente vai chamar de NaCl, que é o sal de cozinha, né? Cloreto de sódio. Mas isso daqui é a explicação certinho como é que funciona essa ligação iônica e tal. A gente não vai fazer nessa videoaula porque vai ficar muita coisa para um vídeo que é só para mostrar a resolução desse exercício e eu dei uma enroladinha maior aí para dar uma explicação para vocês como é que funciona mais ou menos a eletronegatividade, beleza? Então é isso aí, pessoal, eu espero que eu tenha ajudado vocês a entenderem este conceito químico que é de grande importância, tá? Para várias matérias dentro da química. Então, se vocês entenderam, se para vocês ficou claro, se ficou tudo certo, beleza. Se gostou dessa videoaula, deixa um like no vídeo, deixa um gostei, porque vai ajudar na divulgação do vídeo e também na divulgação do canal. Caso você tenha gostado muito dessa videoaula, então compartilhe nas suas redes sociais, porque isso vai ajudar na divulgação do canal também, vai ajudar aqui no crescimento do canal. Quem sabe possa ajudar aí seus colegas, seus amigos, que se tiverem a mesma faixa etária, a mesma faixa de idade de vocês, pode estar também ajudando eles na escola, beleza? Então é isso daí, um forte abraço e até a próxima.